Olá pessoal, estamos aqui novamente em mais uma aula aí de Bubble. Tá legal? Essa é a nossa quarta aula e eu vou mostrar aqui para vocês como é feito para exibir os produtos cadastrados, tá bom? Na aula anterior, na aula anterior cadastramos os produtos e nessa aula vamos utilizar o grupo um. Tá legal? Vamos utilizar o grupo um para exibir os produtos cadastrados, tá ok? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui o grupo 2, abrir aqui o grupo um e aqui no grupo um eu estou usando três elementos, tá bom? Na verdade eu estou utilizando três elementos que eu estou utilizando aqui, tá ok? Vou clicar aqui, ó, vou abrir, tá legal? Aqui eu coloquei o título como cardápio, tá bom? Que quando eu rodar o aplicativo, deixa eu rodar o aplicativo aqui. Quando eu rodar o aplicativo, o que vai acontecer? No grupo um, tá? Grupo 2 é o cadastro, o grupo um é onde eu quero que apareçam os produtos cadastrados. Vai aparecer a imagem do produto, o nome e o preço, tá bom? Então, eu vou voltar aqui na área de desenvolvimento do aplicativo. E para isso, eu vou utilizar um elemento chamado Repeating Group, tá? Eu vou vir aqui, ó. Aqui eu já deixei pronto, mas eu vou mostrar o passo a passo, tá? Eu venho aqui em Containers, escolho o elemento Repeating Group, venho aqui no meu grupo 1 para poder inserir, né? Ou aqui, tá bom? Depois que eu inserir meu Repeating Group, eu vou dar ele um nome, tá ok? Eu vou colocar o número 1 na frente para quê? Para eu saber que esse repeating group ele pertence ao grupo 1, né? E o nome desse repeating group que é cardápio. Por padrão eu deixo o repeating group aqui também para poder facilitar, tá bom? Depois que eu fiz a inserção do repeating group, que também é conhecido como um grupo repetidor, eu tenho que informar de qual tabela ele vai puxar esses dados, ó. Tá vendo? Aqui eu selecionei a tabela TB produto, né? E em data source eu mandei fazer uma busca, ó. Faça uma busca na tabela produtos. Tá legal? Ó, faça uma busca na tabela produtos, né? Basta eu fazer o quê? Deixa eu apagar aqui e fazer novamente, ó. Eu venho aqui, ó, e digito ou escolho, ó, do assist for. Aí em type vou selecionar TB produtos, que é a tabela onde está os meus produtos cadastrados, tá bom? Se eu vir aqui em data e clicar aqui em TB produtos, né? E EPD, ó, aqui eu tenho, ó, X bacon, X salada e Beirute, tá bom? Vou voltar aqui na área de design. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu vou organizar aqui como 4 linhas, né? Row 4 linhas, vou deixar o número de... Na verdade, não pode ser fixo, né? Porque eu só cadastrei 3 produtos, tá bom? E aqui, se eu deixar como fixo, se eu tiver 10, 15 produtos, ele só vai mostrar 4, tá legal? Então não é o ideal, tá? Aqui tá fixo, mas, ó, fixar o número de linha? Não, não é para fixar o número de linhas, tá legal? Eu só vou fixar o quê? Eu só vou fixar o número de colunas, porque eu quero uma coluna única, tá bom? Nesse caso aqui, desse aplicativo, tá bom? Mas se tivesse a necessidade de ter mais de uma coluna, eu teria que desmarcar aqui também e não deixar a coluna fixa, tá? Digitar a quantidade e declarar fixo. Como eu só quero uma coluna, eu declarei como fixo, tá? Mas aqui o número de linhas eu não posso declarar como fixo. Tem que deixar assim, tá bom? O próximo passo agora é vir aqui na guia Layout, né? E declarar o que? A largura fixa de 100 o quê? 100%, tá? Para quê? Porque ele vai ocupar 100%, o Repeating Group vai ocupar 100% da minha página, tá bom? Aqui eu vou deixar o quê? Posso deixar como tá e vou marcar Fit Content,
Para quê? Que é para ajustar a altura ao conteúdo. Conforme eu for inserindo os elementos, vai ajustando a altura ao conteúdo, tá bom? Depois que eu definir tudo isso, né? Perdão, ó, eu tenho que colocar aqui como coluna, tá bom? Aqui ele pode estar como row, eu quero coluna, eu quero alinhado ao topo e centralizado horizontalmente, tá bom? Para ele poder aparecer um embaixo do outro. Porque se eu colocar como linha, né? Se eu colocar aqui como linha, ele vai aparecer um do lado do outro. E não é o que eu quero. Eu quero que apareça um embaixo do outro, como vocês podem ver aqui, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Eu vou inserir os elementos para poder mostrar a imagem, né, o nome do produto e o preço do produto, tá bom? Mas antes de eu colocar esses elementos aqui, no vídeo anterior eu não mostrei como cria o campo imagem na tabela produtos, tá bom? Eu não mostrei, então eu venho aqui em Data Type, né, no caso, vou selecionar minha tabela produtos, aí eu vou clicar aqui, ó, Create a New Field, vou digitar o que? Imagem, né? Imagem. E vou escolher o tipo de dados desse campo como imagem, tá bom? Só não vou confirmar aqui porque eu já criei, tá? Ó, tá aqui, ó, imagem, tá bom? Outra coisa que eu não mostrei também é porque na hora que a gente cadastrou os produtos, né? Aqui no grupo 2, que é o grupo de cadastro de produto, a gente não colocou o elemento de imagem, tá bom? A gente vai fazer isso agora, mas para inserir as imagens nos produtos cadastrados, a gente vai fazer de uma forma diferente, pelo menos nos que já estão cadastrados, tá bom? Mas vamos acrescentar aqui o elemento para inserção da imagem, tá ok? Já criei o campo imagem na tabela produtos. Agora, no grupo 2, que é o grupo de cadastro de produto, eu vou inserir o elemento de cadastro da imagem, tá bom? Eu venho aqui, ó, e vou escolher, deixa eu ver, não é image, tá? Porque image ele é usado para exibir a imagem, tá? No nosso caso é upload, deixa eu ver aqui. Ó, picture upload. É essa daqui que nós vamos utilizar. Ela está em Input Forms, na seção Input Forms, Picture Upload, dou um clique aqui. Aí eu venho aqui, ó, eu vou colocar entre, tá vendo essa linha azul aqui, ó? Vou colocar entre cadastro de produtos e esse grupo aqui do nome do produto. Vou dar um clique, pronto. Agora eu venho aqui, ó, em Start Image Upload, deixa como tá, porque eu vou inserir um dado dinâmico, tá bom? Mas antes eu vou colocar assim, ó, em Place Upload, que é o texto que está aqui, é o que aparece aqui, eu vou digitar aqui, inserir imagem. Pronto. Agora eu venho aqui, ó, inserir imagem, tá vendo? Eu venho em Dynamic Data, né? Clico aqui, ó, Insert. Não, perdão, nem Insert não. Na verdade aqui ele vai ficar também, porque eu vou clicar na hora, tá? Eu vou clicar na hora para inserir. Então aqui vai deixar em branco, tá ok? Aqui em Picture Upload, eu só vou colocar o número 1 na frente, perdão, o número 2 para saber que esse elemento pertence ao grupo 2, tá ok? Agora eu vou em Layout, pode deixar 150 mesmo, não tem problema, eu ia colocar assim, mas pode deixar 150 e vou colocar centralizado, para ele ficar bem aqui centralizado, tá bom? Agora, no botão cadastrar, eu tenho que informar esse elemento e o campo que vai receber o valor desse elemento. Então, vem cadastrar, em Appearance eu clico em Edit Workflow, em Create a New TB Produto, eu vou clicar aqui, ó, ADD, para ele exibir o campo de imagem, né? Agora sim, ó, tá aparecendo imagem, e aí eu vou digitar, ó, Picture Upload is valid. Pronto.
Ele já está pronto para receber a minha imagem, tá bom? Mas aqui, como eu falei anteriormente, os dados que a gente inseriu, o meu já está com imagem porque eu já fiz na aula anterior, né, da turma, eu já inseri. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que vocês vão fazer para poder inserir manualmente, tá? Para não ter que fazer a alteração, porque a gente ainda não realizou a programação do alterar, que a gente vai ver posteriormente. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse lápis, né? Aí aqui vai aparecer um campo assim, ó, imagem, e vai aparecer um botão de upload. Você vai clicar nesse botão de upload, né? E aí você vai selecionar onde está a sua imagem, tá bom? Selecionou onde está a sua imagem, clique em abrir e clique em salvar. Não vou fazer isso porque o meu já está inserido aqui. Você vai fazer isso para todos os produtos que você inseriu, tá bom? Aqui é para você inserir as imagens somente nos produtos que já estão cadastrados, tá legal? Nos produtos que serão cadastrados futuramente, você vai fazer normalmente aqui, ó. Você vai clicar aqui no grupo 2, né? E vai cadastrar o produto. Vai clicar em inserir imagem, vai abrir aqui a caixinha para você poder selecionar a imagem, né? Vai clicar em abrir, vai preencher o nome e vai clicar em cadastrar, tá bom? Você só vai fazer isso aqui para os produtos que estão cadastrados. Como é que você faz? Em data, apideira, seleciona o TB Produtos, clica no lápis, tá? Aí vai estar assim o seu, ó. Aí clica aqui, ó, Upload, carrega a imagem, clica em abrir e clica em salvar, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para o grupo 1. Deixa eu fechar o grupo 2. Vamos voltar aqui para o grupo 1. Aqui no grupo 1, agora sim eu vou utilizar qual elemento? Vou utilizar dois elementos. O imagem e o text. Tá? Agora sim, para exibir a imagem, uma vez que eu fiz aqui a programação do Repeating Group, para exibir a imagem, eu vou utilizar qual elemento? Eu venho aqui, ó, deixa eu ver, eu venho aqui em imagem, dou um clique nesse cara aqui, ó, imagem, aí vem aqui no Repeating Group, dou um clique, aí vai aparecer esse elemento aqui, ó, imagem A, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai, aqui em Dynamic Data, você vai fazer o quê? Eu vou apagar aqui, ó, para escrever de novo. Você vai dar um clique em, deixa eu chegar para cá, ó, dar um clique em Insert Dynamic Data e vai escolher o quê? Current Cell TB Produto, tá? Current Cell TB Produto. Dê um clique em Current Cell TB Produto, aí você vai selecionar o quê? O campo Imagem. Pronto. Ele já está exibindo o campo de imagem. Um outro detalhe que eu esqueci aqui de mostrar para vocês é que tanto aqui no Repeating Group, ó, Repeating Group, né? Tanto aqui no Repeating Group, em Type Content eu coloco TB Produto e no grupo 1, em Type Content eu coloco TB Produto. O Data Source do grupo 1 fica em branco, tá? E aqui, ó, o Data Source do Repeating Group é que eu vou fazer o preenchimento da busca, tá legal? Se eu não colocar TB Produto no grupo 1, o meu Repeating Group não funciona, tá legal? Porque ele está dentro do grupo 1. É por isso que eu preciso declarar TB Produto no grupo 1 também. Se ele estivesse fora, não teria problema nenhum, tá legal? Então, o que vai acontecer agora? Uma vez que eu coloquei aqui o imagem A e coloquei corrente cell TB Produto, né? Que ele vai buscar o quê? A imagem da célula corrente, ó. Primeira célula, segunda célula, terceira célula, tá bom? Agora eu venho aqui em layout e vou colocar o quê? 100 pixels, altura e largura 100 pixels, isso aqui pode deixar a sua escolha, mas eu prefiro esse tamanho, né? Até mesmo porque a gente está fazendo um aplicativo para celular, e coloca a largura e a altura fixa, tá bom?
Depois disso, eu preciso exibir o nome do produto e o preço. Aí eu venho aqui, ó, em Visual Element, eu escolho o teste, clico aqui, ó, no Repeating Group para inserir o teste. Aqui em Appearance, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher Current Cell, TB Produto, né? O quê? Nome, tá bom? Aí eu vou pegar outro teste, né? Vou inserir aqui também, eu vou colocar o quê? Current Cell, TB Produto, preço, tá? Mas quando eu coloco para exibir o preço, ele aparece como um número qualquer, tá? Para ele ficar com essa formatação, igual a gente faz lá no Excel, aqui está até errado, eu tenho até que colocar um espaço aqui, ó, tá muito junto, vou até corrigir isso agora. Para ficar com aquela formatação que a gente aprendeu, né, a fazer lá no Excel, o que acontece? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu venho aqui, ó, Current Cell TB, produto, campo preço, aí vou escolher o quê? Formate, deixa eu apagar aqui para fazer de novo. Deixa eu apagar tudo aqui, porque vai ficar mais fácil eu explicar. Ó, clica, eu inseri um outro texto para colocar o preço, tá bom? Clica aqui, ó, Current Cell TB produto, preço, formatted as, em number type eu vou escolher currency, decimal place, duas casas decimais, separador, vírgula, ponto, né? E separador, não, perdão, é vírgula primeiro e depois é ponto, tá? Aqui eu vou colocar cifrão. Aí aqui eu vou escolher o cifrão. Vou dar um clique aqui, ó, para colocar o ponto de inserção, né? Nosso famoso ponto de inserção que a gente aprendeu no Word. Vou chegar aqui para o lado com a seta de navegação. Vou colocar o R, né? R maiúsculo. E aqui eu vou dar um espaço. Aí eu dou um Enter. Pronto. Aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer no formato de moeda. Ó, vai até dar um espaço aqui agora que não estava. Pronto, ó, já deu espaço. Agora eu preciso fazer o quê? Outra coisa que eu preciso fazer aqui no Repeating Group é que para ficar com os elementos ficarem com um espaço, o Repeating Group, né? Eu venho aqui, deixa eu ver se eu coloquei o espaço ou não, layout. Não, eu não coloquei para ficar com espaço. Na verdade, esse espaço ele já está configurado automaticamente nos grupos, no grupo 1, tá ok? Que é esse espaço aqui que eu estou se referindo, ó, tá vendo? Onde eu coloco 20 pixels, né? Para ficar com espaçamento de 20 pixels entre as linhas, tá bom? Tanto que aqui está com espaçamento de 20 pixels, tá ok? Agora o que vai acontecer? Eu vou fazer a formatação, né? Porque quando eu insiro o text, ele aparece o quê? Preto, normal, tá bom? Para ele ficar verde assim, marrom, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma formatação. Então, eu venho aqui, ó, vou selecionar o primeiro, né? E vou colocar o quê? Vou colocar a formatação aqui, ó. Aqui eu coloquei o tamanho 18 e aqui em fonte color eu coloquei verde, tá? Coloquei verde, tá bom? E negrito. Na guia layout, quando eu inseri o elemento, ele estava assim, aí eu cliquei aqui para poder ficar alinhado ao centro, tá ok? E aqui em preço, como eu já fiz a formatação, né? A mesma coisa, estava aqui, eu coloquei ao centro, e aqui em Appearance, eu fiz o quê? Aqui em Appearance, eu coloquei, ó, 18 e a fonte Poppins, tá? Appearance não, perdão. Appearance preço. Coloquei fonte Poppins, tamanho 18. Aqui onde está o nome do produto, a fonte é AppFont Inter, tá?
E aqui eu coloquei Poppins, só para poder diferenciar um pouco aí, tá bom? E aqui eu coloquei em marrom, né? E coloquei também em negrito, tá legal? Aí o que vai acontecer na próxima aula? Na próxima aula, vamos colocar o quê? O botão aqui que é o carrinho, né? Para adicionar o carrinho. E vamos colocar também o botão de edição do produto. Sendo que o botão de edição de produto, ele só vai aparecer para o usuário administrador, né? Porque senão o próprio usuário vai poder editar o preço do produto. E aí isso não é uma coisa legal, tá? Então, da mesma maneira que eu condicionei aqui, por exemplo, para que o grupo aparecesse quando eu clicasse aqui no grupo 1, grupo 2, né? Grupo 3, enfim, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou colocar aqui o botão de carrinho e vou colocar o botão de edição, tá bom? Isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Eu vou subir esse vídeo aqui para o YouTube, vou compartilhar o link com vocês e qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp.